queria compartilhar com vocês uma palavra em relação à paternidade, né? O que está sendo falado já, acredito, desde o início. E são lições que fala, né? Em relação à paternidade de Deus, como Deus ele mostra a sua paternidade nas nossas vidas, como que ele nos ensina a paternidade, né? E muitas vezes quando a gente vê Deus, né, coloca Deus como um exemplo de paternidade, geralmente, né, a gente imagina um pai, não é verdade? Nós culturalmente temos colocado Deus como um homem, né, como um pai, e a Bíblia fala assim, pai, mas acho que todos nós somos cientes que Deus não tem sexo, não é homem e não é mulher, Deus é Deus, homem é a sexo, não tem sexo, bom? Então, muitas vezes essa definição, muitas vezes essa visão que a gente tem de Deus atrapalha muito sobre como a gente vai aprender sobre paternidade, né? Igual aqui a Thalita, né, compartilhando para todos nós em relação a ela como mãe está aprendendo de Deus, né? Como ser mãe, porque Deus também ensina as mães a ser mãe, né? E quero mostrar para vocês uma imagem. Imagem 1, por favor, Maurício, dá para colocar? Não sei se dá para enxergar. Esse aqui é um quadro, tá? O nome do quadro é A Volta do Filho Pródigo. O pintor é Rembrandt, né? Ele é holandês, século XVII, e ele fez esse quadro representando a parábola do filho pródigo, né? Podemos ver, né, que o pai recebendo o filho, o irmão mais velho aí, os trabalhadores vendo, né, o pai recebendo o filho. Então, acho que todos nós sabemos dessa parábola. No final vamos falar mais um pouco sobre ela, mas o que eu queria mostrar para vocês é um detalhe que ele colocou no quadro. A imagem 2, por favor, Maurício. É um zoom das mãos do pai. A mão esquerda, não sei se dá para ver a diferença, mas é uma mão de homem, uma mão grossa, uma mão cheia de veias, né? Uma mão bruta, né? Homem, tá? E a mão direita é uma mão mais delicada, mais suave, representando uma mão de mãe, né? E eu quero partir dessa imagem, dessa visão, sabe? Ver Deus, ou ver a paternidade de Deus, tanto como um pai, como uma mãe, não só como um pai, tudo bem? Porque muitas vezes, né, no meu caso, eu não tive um relacionamento com meu pai muito bom, sabe? E foi para mim, né, também passei no vereda, acho que umas 2 vezes, e eu tive essa experiência de saber que Deus é meu pai, sim, com certeza. Mas, com o tempo, eu fui descobrir que eu conheci o amor de Deus. Eu conheci o amor de Deus através da minha mãe. Porque minha mãe, ela deu a vida pelos filhos, sabe? Então, eu quero partir dessa imagem de ver Deus, tanto como um pai, como uma mãe. Entender o amor de Deus manifestado como um pai, como uma mãe. Ele não é só o pai, ele também, sabe, ele manifesta seu amor através de uma mãe. E ainda a Bíblia fala além a mais, né? Poderá uma mãe esquecer de seu filho? Sabe? É quase impossível, né? Acontece, mas é quase impossível que uma mãe que sofreu as dores do parto, que teve o filho durante 9 meses no ventre, sabe? Possa esquecer, né, de um filho. Mas se acontecer, Deus fala na sua palavra: eu não esquecerei de você. Eu nunca vou esquecer de você. Então, partindo disso daí, né, de ver a paternidade de Deus não como
simplesmente um pai, também como uma mãe, podemos definir a palavra paternidade como é o sentido de responsabilidade por alguém que não sou eu, né? Eu sou responsável por alguém, sabe? Eu sou responsável por uma pessoa que não sou eu, mas é aquele sentido moral, aquele sentido forte, aquela ligação, essa responsabilidade que parte de uma aliança, né? Eu sou responsável por alguém, né? Vamos definir a paternidade em relação a isso. Isso quer dizer que o que eu vou falar agora não involucra só, envolve, né? Vamos traduzindo, não envolve simplesmente os pais, né? Tem filhos, também vós, tem vós aqui, vovó, né? Tem tios, tem tias, tem irmãos e irmãs mais velhos, né? Então, envolve todos nós, tá? Em sentido de paternidade, ok? Então, vamos partir aqui nessa viagem, porque, eu coloquei aqui bem marcado. Você sabia que sempre tem alguém te olhando? Você sabia? Você é pai, você é mãe, tio, tia, né? Avó, amigos de família, sabe? Irmão mais velho, né? Tem alguém te olhando, né? Como irmão mais velho, sabe? Sempre tem alguém te olhando. Então, exercer a paternidade, ou pegar os princípios de Deus em relação à paternidade, cabe a todos nós. É responsabilidade nossa, sabe? Aprender disso. Vamos então. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Tá? Gênesis capítulo 2, versículo 8. Diz assim: o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara, né? Em outras versões está escrito: colocou o humano, tanto homem como mulher. Homem aqui está falando em sentido geral, tá? Homem e mulher, tanto Adão como Eva, que foi criação de Deus. Deus fez um jardim para eles e levou eles, colocou eles lá, ok? Então, a primeira lição que eu aprendo de paternidade de Deus, que Deus, Ele nos ensina a ser provedores, ok? A primeira lição, somos provedores. Deus proveu, proveu, né? Deus proveu um entorno, ok? Um entorno. Primeiro, um entorno físico, tá? O jardim do Éden, o melhor lugar. Tá, me corrija, tá? Você só está dando risada aí, mas tem que me corrigir, tá? E se eu falar uma coisa errada, é culpa dela, porque ela que não me ensina português direito, tá? Mas vamos lá. Deus proveu, né, um entorno. E falando do entorno, ele proveu um ambiente físico, né? E nós, como pais responsáveis, como uma referência, né, de alguém que está nos olhando, devemos prover um ambiente físico. Com certeza, a maioria de nós cumpre com isso, né? Uma casa, roupa, comida, e a gente se importa bastante com isso, né? Tem um ditado no Peru que fala que quando nasce uma criança, nasce com um pão debaixo do braço, né? Não sei se no Brasil é igual, né? Por isso que aí não sei se é excusa de falar para ter um monte de filhos, sabe? Mas ele sempre vai nascer com um pão debaixo do braço. Não sei se tem no Brasil, depende da região, né? Thiago não convive, mas no Peru tem esse ditado e fala sobre isso, né? Agora, nessa parte, eu acho que não temos muito problema, né? E mais hoje, que gente, antigamente eu usava uma camisa até rasgar, né?
E não era por falta de que minha mãe não tinha para comprar, não. Mas tinha para comprar, mas eu usava uma camisa, uns tênis para rasgar. Hoje vivemos nesse mundo de consumismo, né? E hoje, né? Antigamente tinha talvez uma camisa para ficar em casa e uma camisa para sair. Hoje, né? As crianças vemos que estão todos chiques, bonitos, 50 camisas, 40 calças, enfim, né? Mas a gente está provendo, né, um ambiente físico, tem uma terraça bonita, um quarto para criança, enfim. E isso é bom, porque somos provedores, tá? Não tem nenhum problema com isso. Devemos prover esse entorno físico. Mas muitas vezes esquecemos de prover outro lado, que é o lado emocional. Devemos prover o emocional para nossos filhos. Sabe? Se eles não esqueceram, os filhos, né? Eu já falei para eles que eles precisam, né, colocar nome, palavra, né, para tudo aquilo que eles estão sentindo, né? Porque muitas vezes a gente sente, tem emoções, mas não sabe definir, sabe? O que você está sentindo? Estou sentindo borboletas aqui na barriga. O que é isso? Eu não sei, nunca senti borboletas na barriga, mas talvez emoções, enfim, também eu não sei como definir isso, né? Mas vamos definir, né? Ter uma palavra específica para definir as emoções. E sabe, é importante nós, em casa, né, as crianças, estar aprendendo a gerenciar as suas emoções. Vocês sabiam que hoje as empresas já não ligam mais, ou o mundo lá fora, né, empresa lá do profissional, não ligam. Primeiro eles ligavam, uma empresa pedia a sua qualidade, né, vamos falar, profissional. Quantos títulos você tem, aonde você estudou, né, qual é a sua carreira, o que você estudou, enfim, lado profissional, né. Depois, eles foram atrás do EQ, né, que é o lado intelectual. Você é muito inteligente, que grau é esse EQ, né? Enfim, mas eles perceberam que mesmo contratando os melhores profissionais, mesmo contratando os melhores, os mais inteligentes, mesmo assim, as empresas caíam, falhavam. Por quê? Porque eles perceberam de uma coisa, que essas coisas são importantes sim, mas o lado emocional, sabe? Se a pessoa, por mais inteligente que seja, por mais capaz que seja, por mais profissional que seja, se a pessoa não é capaz, né, de aguentar uma pressão de grupo, aguentar crises, né, ter o lado emocional certo, a pessoa não aguenta, a pessoa vai cair. E é nossa responsabilidade ensinar a nossos filhos, né, ou sobrinhos, ou netos, ou amigos, enfim, a aprender a gerenciar as suas emoções. Oferecer para eles um ambiente seguro, que eles possam expressar o que eles estão sentindo, sabe? A gente sentar e ouvir, fala para mim o que você está sentindo, né? O que está acontecendo com sua cabeça agora? O que você está sentindo? Você está com vontade de fazer o quê, né? E muitas vezes, né, a gente, o que aconteceu comigo, que a gente escuta umas coisas como pais machuca. A gente não quer ouvir nossos filhos, né? Machuca, sabe? Mas é o que o filho está sentindo no momento. E a gente tem que criar esse ambiente para que o filho tenha essa liberdade de expressar o que ele está sentindo no momento, né? Para que, mesmo que machuque, mas são emoções, gente, sabe? São emoções. As emoções, elas explodem, elas saem, e se a gente retém elas, vai ser pior. Vai ser pior. Então, é importante também prover esse entorno emocional. Mas também tem outro entorno que é importante, que é o entorno espiritual, né? Físico, emocional e agora espiritual. Que eles possam entender a diferença entre o bem e o mal. Que eles saibam a diferença entre o bem e o mal. Eles saibam, sabe, o que está sendo falado hoje nas escolas, né? Ultimamente a minha filha está chegando em casa falando o que estão ensinando sobre gênero, né? Sobre
homossexual, homossexualismo, enfim. Hoje em dia, sabe, o mundo está chamando o mal de bem. E estão chamando o bem de mal. Então, esse entorno espiritual, né, a gente tem que prover, né? Saber, eles têm que saber, eles têm que aprender o que está errado, o que está certo, né? Quais são os nossos princípios, né? Como, lógico, como cristãos, sim, mas também como seres humanos também, né? Saber diferenciar o que está certo, o que está errado, né? Como antigamente, quando era jovem, né? Menino jovem, era o homem tem que chegar, sabe, ao casamento com muita experiência na área sexual, vamos falar assim, né? E a mulher não precisa. Isso está certo, isso está errado, sabe? Eu cresci achando que isso estava certo, né? E destruí minha vida, né? Destruí minha vida, a minha área sexual, né? Por quê? Porque aprendi totalmente errado. Então, a gente tem que ensinar aos nossos filhos, sabe, a pureza, o verdadeiro, o que é o sexo de Deus. Estamos falando nesse tema, né? E já fazendo promoção à próxima Rede de Casais, a gente vai falar sobre sexo, tá? Sexo, criação de Deus, tá? O sexo bom de Deus, tá bom? Então, devemos prover para nossos filhos um entorno físico, né? Um entorno emocional e um entorno espiritual. Valores, saber a diferença entre bem e o mal. Agora, quero falar para vocês que Deus também proveu, né? Um exemplo. Ele mesmo se fez carne e veio habitar entre nós. Então, e ele viveu e passou tudo o que nós poderíamos passar. Ele nos deu o exemplo, né? Quero fazer uma pergunta para vocês, né? Eu até pediria para fechar os olhos. Não, mas, pensa uma coisa e faça essa resposta no seu interior. Você poderia visualizar, né, o seu filho, sobrinho, neto, enfim, tá? Daqui a uns anos, como ele vai ser? Está pensando? Como você gostaria de ver o seu filho, seu neto, seu irmão mais novo, enfim, né? Como você gostaria de ver ele daqui a uns anos? Vamos falar 30, 20 anos, né? Como você gostaria de ver ele? Não? Você pensou? Tudo certo? Tem mais ou menos uma imagem na sua cabeça? Tá. Agora, quero te fazer outra pergunta. Você pensou no que ele vai ter ou no que ele vai ser? Bom, porque muitas vezes eu já pensei, confesso, quando eu visualizo meus filhos no futuro, eu quero que eles tenham isso, eu quero que eles tenham isso, o outro, tudo que eu não tive, eu quero que eles tenham, sabe? Mas, raramente, eu pensei no que eu quero que eles sejam, sabe? Eu quero que eles sejam um homem de Deus, uma mulher de Deus, que eles tenham valores, que meu filho saiba respeitar uma mulher, sabe? Que minha filha saiba respeitar um homem, Deus, sabe? E muitas vezes a gente se preocupa em muitas coisas materiais ou profissionais, vamos falar assim, mas a gente está preocupado no que eles vão ser. E se é assim, se você pensou no que nós pensamos agora, né? No que eles vão ser, no que nós gostaria de que eles sejam, tem outra pergunta para nós, né? Você, eu, estamos sendo o que a gente quer que nossos filhos sejam? Nós estamos sendo isso? Estamos sendo o exemplo? Quando o teu filho, nossos filhos, netos, sobrinhos, enfim, olham para nós, lembra que eu falei para vocês? Sempre tem alguém te olhando. Sempre. Você está sendo aquilo que você gostaria de ver no futuro, seu sobrinho, seu filho, seu neto, enfim. Por quê? Porque somos provedores de exemplo.
sabe, tem uma frase que fala: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Puxa. Então, a gente vê aqui mesmo hoje a Thalita, né? Ela falando no testemunho, ela estava reproduzindo as mesmas coisas que o pai fazia. Por quê? Porque ela viu. Ela viu. O pai foi o exemplo da vida dele, né? Mesmo ela não querendo, ou teve uma vez que ela negou não ser igual, mas o exemplo estava aí, tá? Então, devemos prover esse exemplo a nossos filhos. Outra coisa que Deus provê é instrução. Deus deixou bem claro para Adão e Eva: se vocês tomarem daquele fruto, vai acontecer isso, isso e isso. Falou que as coisas que podiam fazer e as coisas que não podiam fazer, e falou também das consequências quando eles fizerem as coisas erradas, né? Instrução, né? E aqui eu queria falar uma coisa para nós pais, uma coisa que eu acho que a maioria de nós entende e sabe, e é falada muitas vezes aqui, quando oramos especialmente pelas crianças e pelos professores. A igreja não é responsável, tá, por o ensino espiritual dos meus filhos. Tudo bem? Nós pais somos responsáveis por isso. A igreja, estamos juntos, acompanha, capacita, né, anima, encoraja, né, empurra, vamos juntos, mas a igreja não é responsável disso. Então, trazer teu filho para que ele aprenda sobre a Bíblia, né, aqui nas salinhas, aqui na igreja, bem, mas e em casa? A gente está provendo instrução para nossos filhos? Está certo, instrução, né? A gente está provendo instrução para nossos filhos? Esse que a gente deve prover para eles, instrução. Hoje está difícil, sabe? A gente vê métodos, tal, formas de falar o que está certo, o que está errado. E muitas vezes são nossos filhos que não se escutam. Enfim, mas, sabe? Por mais que a gente, muitas vezes, eu já ouvi muitas pessoas falarem que falaram que a Bíblia diz muito retrógrado, né? Muito, talvez, antigo, tal. Mas não, gente. É o que é. É a verdade. Está certo mentir? Não. É errado. É pecado. Né? E porque hoje, sabe, pode mentir, uma mentira branca, né? Uma mentira branca. Para salvar ou para fazer alguma coisa, né? Mas está errado? Está errado. Prover instrução para nossos filhos, hein? Deixa eu ver aqui. Então, vamos. Deus é provedor. Ele proveu espaço físico, ele proveu o lado emocional, o lado espiritual. Ele provê um exemplo, provê instrução, né? Agora, outra coisa que eu aprendi de Deus, outra lição de Deus, é que, gente, não podemos proteger. Talvez pode até soar um pouco estranho o que eu vou falar, tá? Mas, gente, não podemos proteger os nossos filhos do mal. Deus colocou Adão e Eva no melhor lugar. Deus deu direção, deu instrução, ensinou tudo. Mas chegou uma hora em que a serpente chegou. Chegou uma hora em que a serpente apareceu. Vocês acham que Deus não queria cuidar deles? Vocês acham que Deus não queria guardar eles? Com certeza. Mas o mal nesse mundo é uma realidade não. E hoje não chega em forma de serpente, tá? Se a gente acha que está livre do mal porque não aparece uma cobra falante, a gente está errado, tá? Hoje, o mal aparece por aqui, tá? O mal aparece nas telas, o mal aparece no serviço, no trabalho, na escola,
onde a gente estiver, onde a gente está, o mal está aí. Então, nós, como pais, tios, avós, irmãos mais velhos, queremos proteger com certeza nossos filhos, irmãos, filhos, netos do mal, mas não podemos fazer isso. O mal chegará um dia, né? A gente tem que ser realista nessa área. Mas o que a gente pode fazer? É dar, como Deus fez, todas as ferramentas para nossos filhos, para que eles possam lutar contra o mal, que eles possam entender que o mal está perto, saber que o mal chegou, saber que tem um bicho dando voltas ao redor deles, sabe? E eles terem esse discernimento com as ferramentas que a gente dá, para que eles possam discernir, possam entender e possam, sabe, colocar escudos, possam colocar, ou tirar a espada, enfim, e brigar, e lutar, né? E repreender aquelas forças malignas, porque são reais. O mal assedia, o mal chega. Não podemos evitar que chegue, mas podemos dar as ferramentas suficientes. Temos ferramentas para vencer. Tá? Temos ferramentas para vencer. Tá? Só temos que aprender a usar. Bem? Terceira lição. A primeira é: Deus é provedor. Segunda, não podemos proteger nossos filhos do mal. Terceira, nossos filhos ou netos, vou falar filhos para não ficar repetindo neto, sobrinho, tal, mas todo mundo entende, tá? São moralmente livres. Você já se perguntou, ou alguma vez já veio esse pensamento na sua cabeça, ou já ouviu de alguém, por que Deus não acaba com o mal uma vez, sabe? Por que tem tanta doença, tanta guerra, tanta coisa, tanta maldade no mundo? Deus não pode fazer assim e resolver tudo? Sim, mas muitas dessas coisas, muito desse mal, né, é consequência das decisões de cada um de nós. Quando Deus nos criou, Ele nos criou livres. E nossos filhos são livres, moralmente falando. Eu já falei para os meus filhos, né, eles vão ser livres, sim, moralmente, beleza. Mas, porém, quando eles morassem no meu teto, eles vão ter que obedecer, né, as regras de casa. E não estão obedecendo, gente. Não estão limpando o quarto, não estão lavando louça, né? Mas, desculpa, gente, por expor você, né, mas que Deus fale, fala, Jeová, né? Mas, gente, sabe, a gente tem que entender que as decisões que nossos filhos vão tomar, a gente não pode interferir mais para frente. Vai chegar numa idade, sabe, que já tem muitos aqui, que chegou esse tempo já, em que os filhos vão se tornar independentes, em que os filhos precisam tomar as suas próprias decisões, né? E para isso, sabe, a gente tem que estar seguro de que a gente ofereceu todas essas coisas, sabe? Ofereceu a melhor, como Deus fez, colocou no Edém, colocou no jardim, e deu todas essas coisas para que eles possam tomar as decisões, né? Deus não evitou, né, Eva pegar daquele fruto, porque era a decisão dela. Se Deus tivesse interferido, a gente seria robô, a gente teria simplesmente, não tinha pensamento, nada, simplesmente, eram seres que andassem de acordo a uma programação. Mas não, Deus nos deu uma mente, Deus nos deu um coração, para que a gente possa sentir, possa entender, possa discernir, possa interpretar, possa tomar as nossas próprias decisões. Os nossos filhos, né, eles são livres moralmente, tá? Agora, muitas vezes, essas decisões dos nossos filhos vão nos machucar, tá? Muitas vezes, como aconteceu com Deus, né? Ele proveu tudo para os seus filhos, mas eles tomaram decisões erradas.
E aquela decisão machucou Deus, machucou o coração. Então, pais, tios, vós que estamos aqui, não, você não sou vô, mas tios, né, pais, enfim, todos que estamos aqui, vai ter momentos que nossos filhos vão tomar algumas decisões que vão machucar, sabe? E muitas vezes eu já fiz isso, eu confesso para vocês, que eu julguei um pai pela conduta do filho. Se fosse assim, gente, que impressão eu teria de Deus, sabe? Se tem filhos errados, ele fez filhos errados, Deus, totalmente errado. E se as pessoas definissem Deus conforme, sabe, o filho dele, meu Deus, que pensamento teríamos de Deus? Muitas vezes, nós como igreja talvez, né, ou como pessoalmente, temos julgado os pais, né, pelas decisões dos filhos. Não façamos isso, tá? Porque os nossos filhos, eles tomam suas próprias decisões, tá? Cabe a nós preparar eles, ensinar eles, mas mesmo assim, tem a possibilidade de que eles errem, de que eles se desviam, de que eles tomem umas decisões erradas. Vai nos machucar com certeza, mas eles também vão. Eles têm que também abraçar a responsabilidade dessas decisões que eles tomaram erradas. E eles têm que aprender também. Difícil ouvir isso, né? Mas é a realidade. É o que eu vejo, Deus também agindo. Mas agora, e já estou finalizando, né? Coloca para mim, Maurício, a imagem 1, a primeira, por favor. Devemos prover um ambiente físico, devemos prover uma capacidade emocional, o lado espiritual também, devemos prover também instrução para nossos filhos, exemplo aos nossos filhos, né? Temos que ter em claro que não podemos proteger nossos filhos do mal, mas podemos ensinar e entregar as ferramentas para que eles possam lutar essas batalhas. E entendemos que nossos filhos são moralmente livres, que muitas das decisões que eles vão tomar vão nos machucar, né? Mas não podemos esquecer de uma das principais lições que Deus nos ensinou em toda a Bíblia, tá? Que a graça e o amor incondicional é a única resposta. A graça e o amor incondicional é a única resposta. Não sei se dá para ver. Mas já falei, né? Lucas capítulo 15 vai falar de 3 parábolas, né? Da ovelha perdida, da moeda perdida e no final, mal chamada do filho perdido, né? Mas na verdade está falando de aquele pai que ama, aquele pai, se vocês perceberam e lembram dessa parábola, ele saiu, né? E saiu correndo para buscar o filho. Vendo o filho que chegava, ele saiu correndo atrás dele. Depois que o filho tinha desejado a morte, depois que o filho tinha pedido para ele a herança, depois que ele tinha pedido, sabe, todas as coisas desejadas que o pai morresse, né? Depois de ele ter ido para outro lugar, gastado tudo que ele tinha, né? E ter se afundado, porque isso que acontece com cada um de nós, quando a gente se afasta de Deus, e eu sou testemunho vivo de que acontece, de que a gente começa a desejar imundícia, começa a desejar lixo, né? Quando a gente se afasta de Deus. Quando a gente se afasta de Deus e toma decisões erradas, né? A gente começa a se afastar e começa a entrar num abismo tão profundo
mas não percebemos isso, sabe? Para nós estamos vivendo a vida, estamos vivendo o melhor tempo, mas na verdade estamos caindo no pior dos lugares, né? Esse filho aí, né? Se podemos ver, ele está com a cabeça raspada, né? Está com a roupa toda rasgada. Por quê? Porque ele foi, depois de ser um filho de um homem adinerado, né, com um monte de dinheiro, um rico, ele foi cuidar de porcos, né? Para um judeu, porco, né, é algo imundo, algo sujo, sabe? Ele foi parar no pior dos lugares, e lá ele desejava, como eu já falei, comer a comida dos porcos, desejava comer isso daí, mas teve um momento que fala, ele voltou em si, uma luz assim, ele lembrou da casa do pai, né? Bendita a hora é essa, quando a gente tem esse momento de iluminação nas nossas vidas e volta para a casa do pai, né? E fala, na casa do meu pai tem comida, tem bebida, não vou voltar para ser filho dele, porque muitas vezes a gente, né, acha que Deus vai nos julgar do jeito que a gente julga as pessoas, né? E não me considero mais filho, mas eu vou voltar para a casa do meu pai e vou ser um trabalhador, um mais. Mas quando ele decide voltar, o pai vê de longe o filho, ele sai correndo, ele vai ao encontro. Lendo essa passagem, eu vi que depois existe o irmão mais velho que ficou em casa, né? O que chamamos muito de religioso, aquele que nunca aproveitou, sabe, o banquete, nunca aproveitou o que o pai tinha, porque o pai fala, todo filho, tudo que era meu é seu, por que você não fez, que não desfrutou, sabe, do que era meu, porque é meu também. Mas aquele filho mais velho não quis entrar. Mas o que a Bíblia fala, a parábola fala, Jesus comentando, o pai, assim como o pai saiu para o encontro daquele filho que tinha ido embora, né? O pai também saiu ao encontro do filho que tinha ficado em casa, porque o filho não queria entrar na casa, mas o pai saiu, né? Olha o amor do pai, ele não julga nenhum nem o outro, tá? Mas o que acontece com esse filho mais novo? Ele chega quebrado, né? Aqui mostra também que não tem uma sandália, sabe? Símbolo de escravidão, não, cabeça raspada, símbolo de escravidão. Ele estava preso de escravo, né? E ele volta para casa, e ele não recebe mais, sabe, o que ele estava achando, era, talvez uma repreensão, talvez uma briga, o pai brigar, ou talvez falar, beleza, então volta e vai trabalhar, né? Não, ele recebeu um abraço do pai, ele recebeu um beijo do pai, né? Amor, graça, misericórdia são as únicas respostas quando a gente tem um filho assim, quando os filhos tomam mal decisão, quando a gente está vendo que amigos, filhos estão se desviando, estão tomando decisões erradas. Graça, amor incondicional, misericórdia é a única resposta de parte que Deus nos ensina, que Deus fez com cada um de nós. Então, eu vivi isso uma, duas vezes, espero não viver uma terceira vez, mas quando a gente é confrontado com esse amor incondicional do Pai, quando a gente começa a ver Deus, pais que estamos aqui, mães que estamos, tios, avós, sabe, irmão mais velho, começa a entender essa paternidade, essa responsabilidade que a gente tem com outros, sabe, as coisas vão se resolver, eu tenho certeza. Não sei o que você está passando hoje, não sei qual é a situação da sua casa hoje, em relação aos seus filhos, conheço alguns, lógico, né? Mas, independente, sabe? A gente tem que aprender a exercer essa paternidade, como mães, como pais, como tios, como avós, como irmão